Você que nos acompanha nos áudios diários, receba um grande abraço, um ótimo dia. Eu te desejo um ótimo final de semana. Desejo também que você tenha a alegria de poder parar um pouco, meditar e entender como Deus é tão certeiro em nos orientar e nos trazer soluções simples e práticas, como o relato que está em 2 Reis, capítulo 4, quando vai nos falar hoje do profeta Eliseu. Diz assim o capítulo 4 de 2 Reis, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de escorrer. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Temos uma narrativa de um milagre realizado pelo profeta Eliseu, que foi o seguidor do profeta Elias, e uma viúva de um discípulo de profeta vem falar com Eliseu porque os filhos poderiam ser levados como pagamento de dívida. Nós sabemos que no mundo antigo era possível que os filhos se tornassem escravos, dados como bens transferíveis para resgatar dívidas. Eles seriam devolvidos só no ano do jubileu. Mas aqui essa viúva, ela entendendo a gravidade, além da sua viuvez, os seus 2 filhos que poderiam ser levados como pagamento pela dívida do marido, que morrera, mas deixara uma dívida, ela então procura o homem de Deus para pedir uma orientação, para pedir um socorro e também para receber uma direção de que maneira ela poderia encontrar uma solução para os seus problemas. Então, essa é a primeira coisa que eu quero destacar na leitura que nós estamos acabando de fazer. Quando você tem um problema, a quem você recorre pedindo orientação para encontrar uma solução plausível, sábia, certeira, com um direcionamento divino para encontrar uma solução para o seu problema? A quem você procura? Eu queria dar aqui uma orientação de que nós sejamos sábias ou sábios para entender que nossos problemas têm uma saída, que nós podemos encontrar pessoas competentes, generosas, equilibradas, responsáveis e também honestas para nos direcionar. E aqui no caso, a essa mulher, aqui no caso citado, essa mulher procura o profeta, que é o profeta Eliseu, e pede uma orientação, uma saída, porque ela não quer permitir que os seus filhos sejam levados como escravos. E o profeta Eliseu traz sim uma solução, traz uma saída. Ela orienta
que ela vá até as suas vizinhas, procure bastante vasilha, e aquilo que ela tem em casa, que é o azeite, segundo o que ela mesma conta para ele, que ela tem azeite em casa, e ele então orienta que ela vá para casa, feche a porta, e ela começa então a derramar aquele azeite em todas as vasilhas emprestadas que ela encontrar, que ela pediu emprestado. E ela obedientemente ela faz tal qual o profeta lhe orienta. E assim ela então vai para casa, pega as vasilhas emprestadas na vizinhança, fecha a porta e, com a ajuda dos 2 filhos, com o azeite que ela tem em casa, ela começa então a encher aquelas vasilhas até que ela pede mais uma vasilha e não tem. O milagre foi operado, a multiplicação do azeite nas vasilhas, e ela agora retorna ao profeta e pergunta então o que fazer. Então ele diz: vá para casa, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Nós temos aqui então essa solução extraordinária, que além de ter podido pagar uma dívida, que era uma dívida significativa, que poderia ter levado esses dois filhos, 2 rapazes, para a escravidão, para longe de sua mãe, ela também ainda pôde viver do que lhe sobrou, porque o milagre foi além da conta exigida. O milagre também teria uma sobra para que ela pudesse viver com o que sobrasse, juntamente com seus filhos, com a sua família. Eu quero dizer aqui que nós temos a resposta bem pertinho. Primeiro, as respostas estão dentro de nós. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. A centelha divina está dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus, chamado o Consolador, aquele que nos auxilia e que ficou para nos ajudar, não só a entender a vontade de Deus, mas também a sermos consolados e consoladas pelo Espírito para vivermos uma vida na presença de Deus, de acordo com a sua vontade. Nós também queremos dizer, nós podemos começar a encontrar a saída dentro da nossa casa, dentro da nossa realidade. Nós precisamos evitar de suspirar por aquilo que nós não temos. O que temos? A mulher tinha o azeite. E você? O que é que você tem nas suas mãos? Você tem certamente instrução, coragem, formação familiar, formação acadêmica, ou qualquer que seja o seu nível, tem uma saída e nós temos que encontrar essa saída. A saída está ao nosso alcance, está perto de nós. Nós podemos dispor, com a ajuda do nosso Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com aquilo que nós já temos, nós temos uma saída para encontrar a solução dos nossos problemas. A palavra de Deus ainda nos diz que Jesus declarou aos discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo isso nos dá a certeza de que a solução dos nossos problemas está muito mais próximo a nós do que muitas vezes estamos enxergando. Vamos pedir a Deus que nos dê capacidade de ouvir, de sentir, de perceber, de crer que a solução dos nossos problemas está em nossas mãos, com a ajuda dele. Que Deus te abençoe, me abençoe, nos direcione e nos ajude a encontrar essa solução para o problema de hoje e para os que vierem. Que Deus nos ajude nisso e que nós tenhamos essa convicção de que, assim como essa viúva achou uma saída, nós podemos encontrar também. Essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá. Um grande abraço. Quem vos fala é pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e com essa convicção nós concluímos essa meditação em nome de Jesus. Amém.